Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal da Cervejaria Briltos. Hoje nós vamos falar de temas um pouquinho mais técnicos, é um vídeo um pouquinho mais longo, mas aprecie os conhecimentos, tomem nota e deixem suas perguntas nos comentários, beleza? Gente, hoje nós vamos falar sobre o processo de fabricação da cerveja. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre os insumos cervejeiros. Bem legal. Cara, vocês sabem como é que se faz uma cerveja? Quais são os insumos utilizados para fazer uma cerveja? Não? Eu vou te contar. São basicamente 4 insumos principais e um insumo que geralmente é opcional do cervejeiro utilizar ou não. Vou conversar com vocês sobre todos eles, ok? Vamos lá. Basicamente, gente, uma cerveja ela é feita com adição de água, malte, lúpulo e levedura, fermento, sim. Com a união desses 4 elementos, a gente consegue fazer o nosso néctar dos deuses, os nossos elixires da vida, sim, com a utilização desses 4 elementos ou de alguns a mais que eu vou falar depois, ok? Então vamos lá, água, gente. Como é a água cervejeira? Como é a água que a gente utiliza para fazer cerveja, Thiago? Basicamente tem que ser uma água limpa, uma água potável, obviamente, que ela seja translúcida, ela não pode ser uma água turva, tem que ser uma água translúcida, ela não pode ser uma água que tenha odor, ela tem que ser uma água totalmente sem cheiro, totalmente sem sabor, ela não pode ter sabor de nada, uma água sem sabor nenhum, tá? E sem cor. Então é uma água translúcida, tratada, potável. Só que essa água ela não pode ter alguns elementos também, ela não pode ter cloro, igual vem da rede pública, com cloro, principalmente quando fica aquela água branca, com bastante cloro, coisa parecida, não pode, tá? Essa água não é uma água boa cervejeira, isso dá problemas na cerveja. Essa água não pode ser uma água de poço sem tratamento, com muito ferro, né? Aquela água com gosto de ferro, gosto metálico, não pode, isso também dá problema na cerveja. A água não pode ter flúor, que é o que que as prefeituras adicionam na água para proteção dos dentes das pessoas. Essa água não pode ter flúor. Tem que ser uma água limpa. Então, qual água que a gente utiliza na Briltos? Basicamente, a água do reservatório do Alto Cotia, que vem pela rede de abastecimento. Essa água passa por um processo de tratamento. Nós fazemos um processo de filtração nessa água, com filtros de elementos filtrantes mecânicos, que fazem a filtração de particulados e bactérias. Depois essa água passa por elementos filtrantes com carvão ativado, onde vai ser removido o cloro, o flúor e alguns outros elementos removidos pelo carvão também. A partir daí, essa água vai para o processo de produção, onde ela é corrigida pH e os sais de concentração, tanto de cloreto, sulfato, magnésio, tudo mais que a gente corrige, que não vale a pena ficar me aprofundando aqui. Mas o que é mais importante disso tudo que eu preciso falar para vocês? Vocês já ouviram alguns mitos e verdades por aí, né? Do tipo, que uma cerveja boa precisa de uma boa água. Aquela cerveja de Agudos é a melhor porque a água de Agudos é excelente. Gente, isso tudo é mito, tá? Por que esse mito surgiu? Antigamente, quando se fazia cerveja, as cervejarias não tinham processo de tratamento de água. Nós estamos falando de 30, 40, 50, 60 anos atrás, 100 anos atrás. As cervejarias não sabiam tratar a água, nem sabiam da existência das bactérias ou tudo mais, não é verdade? Então, como que se fazia uma boa cerveja? Utilizando uma boa água, de um bom riacho, de um bom rio, de um bom local, onde você conseguiria uma boa água. Hoje em dia, com os processos de tratamento de água, igual eu falei há pouco para vocês, eu consigo transformar a água do jeito que eu quiser. Eu pego a água aqui do Alto Cotia e coloco ela igualzinha à água que se usa lá em Munique, na Alemanha. Igualzinha à água que se utiliza lá na Europa ou nos Estados Unidos. A água a gente modifica como a gente quer. Mas, Thiago, por que o pessoal fala que aquela cerveja de Agudos é a melhor por causa da água? Não. Na verdade, isso criou-se um estigma e todo mundo que toma aquela cerveja sente que ela é mais saborosa. Pode ser simplesmente porque o lote ele é mais novo, é um lote mais recente, uma cerveja mais fresca. E ele dá esse sabor. Mas é mito, gente. Toda água pode ser tratada, ok? Então qual que é a água cervejeira? A água mais pura possível, no qual a gente vai fazer a correção dessa água no processo cervejeiro. Maravilha? Então agora vamos falar sobre malte, o segundo elemento. O que é o malte, pessoal? Malte, na verdade, é o nome de um processo, sim, não é bem um insumo, é um processo, né? O processo de malteação.
todo cereal pode ser malteado, ok? Eu posso pegar milho, sorgo, aveia, cevada, trigo, arroz, todo cereal pode ser malteado. Mas o que é essa malteação afinal? A malteação, gente, nada mais é do que um processo onde você umedece as sementes que você coletou nas fazendas, você foi lá e colheu o milho, colheu o arroz, colheu a cevada, certo? Coloca-se num local onde você umedece essa semente. Essa semente úmida começa a germinar. Lembra de quando você fez aquela experiência quando era criança, que você colocava um feijãozinho num potinho com algodão e colocava água e esse feijãozinho germinava, virava uma plantinha? É exatamente isso que acontece. Coloca água nas sementes de milho, de sorgo, de cevada, essas sementes germinam. Quando ela começa a germinar, lá na maltearia, eles vão lá e superaquecem essas sementes com ar quente e seco. Essas sementes secam, as plantinhas morrem e a semente seca. E essa semente seca se dá o nome de malte. É isso aí. É o malte de cevada, malte de trigo, malte de sorgo, malte de centeio, malte de arroz. Isso são cereais malteados. Lembra que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas que nem toda cerveja puro malte é boa? Porque você pode usar malte de qualquer tipo de cereal. Não precisa necessariamente ser malte de cevada, ok? E vamos lá. Por que então que as empresas utilizam cereais não malteados, Thiago? Por que não usa então somente cereal malteado, né? Porque vocês concordam comigo que é muito mais barato eu pegar o cereal direto da fazenda e colocar no processo cervejeiro? Por que raios então eu pego o cereal da fazenda, mando para uma indústria, nessa indústria ele vai fazer esse processo todo de malteação para mandar então para a cervejaria para fazer cerveja? Porque esse processo de malteação cria enzimas naturais. Essas enzimas naturais nos ajudam no processo cervejeiro. As grandes indústrias pegam esse cereal direto da fazenda e utilizam enzimas artificiais e aceleram o processo. Então fica mais barato. Então utiliza-se cereais não maltados, em geral, na sua grande maioria, em 99% dos casos, para você baratear a receita. Tá? Então, qual é o próximo insumo? Então, o malte vocês já sabem, né? É todo cereal que passou pelo processo de malteação, ao nome se dá malte. Próximo insumo, vamos falar do lúpulo. É nossa estrela na cerveja, hein? Em muitas cervejas, o lúpulo é o elemento principal. É o cara que vai dar aroma, é o cara que vai dar sabor, é o cara que vai dar amargor na cerveja, tá? Lúpulo, mas que raio que é lúpulo, Thiago? Lúpulo é uma planta. É uma planta trepadeira, uma planta comum, trepadeira, e que ela dá uma flor. Essa flor é no formato de um cone, que é esse desenhozinho que a gente representa, tá? E dentro desse cone tem uma série de componentes dessa flor que no processo cervejeiro libera amargor e aroma e sabor. Então o lúpulo é uma flor que é adicionada ao processo cervejeiro para gerar aroma, sabor e amargor. Então quando você pega cervejas bem amargas, com amargores bem elevados, né? Do tipo as IPAs, né? As Imperial IPAs, as Double IPAs ou as APAs, as Session IPAs. Essas cervejas, o elemento principal é lúpulo, ok? E aqui vai um adendo. Para quem acha que Heineken é amarga, é nada. Heineken é praticamente doce. Quando você começar a provar cervejas amargas de verdade, você vai entender. Qual é o próximo elemento, Thiago? É a levedura, o fermento. Esse cara, basicamente, é o cervejeiro. É isso aí. Eu, como mestre cervejeiro, a gente produz simplesmente um líquido doce. Eu pego o malte, faço um processo cervejeiro neles que vocês vão conhecer mais pra frente, tá? Transformo num líquido doce. O fermento pega esse líquido doce e transforma pra gente no quê? No néctar, digno dos deuses. Sim, transforma na cerveja. Então, o fermento é quem transforma a cerveja pra gente. Então, a união de uma boa água, uma boa receita contendo malte, lúpulos especiais e levedura, você consegue produzir cervejas mais alcoólicas, menos alcoólicas, com teor de amargor mais alto, mais baixo, mais equilibradas, desequilibradas, cervejas claras, escuras. Inclusive, o malte é o responsável pela cor da cerveja. Sim, quanto mais malte escuro ou torrado eu utilizo, mais escura é a cerveja. Quanto mais clarinho, mais pale, mais pálido é o malte, mais clarinha é a cerveja. Então a composição do malte é quem vai me dar a cor na cerveja, ok? A composição de lúpulo é quem vai me dar amargor na cerveja.
e a quantidade de malte atrelado ao processo cervejeiro, a gente vai ter mais teor alcoólico ou menos teor alcoólico. Beleza? Gente, opa, do nada troquei de roupa. Não, na verdade porque acabou a bateria da câmera, então eu só estou gravando esse finalzinho de vídeo aqui para vocês, para terminar essa aula sobre insumos, ok? Então, como a gente estava falando, vocês já conhecem então os 4 elementos principais para se fazer a cerveja, os 4 elementos básicos, os insumos básicos de se fazer a cerveja, né? Quais são? Relembrando? Água, malte, lúpulo e levedura. Beleza, com esses 4 nós conseguimos produzir a maioria das cervejas que se conhece, ok? Desde as Pale Ales, Stouts, Pilsen, Porters e por aí vai, tá? E vocês vão entender um pouquinho de estilos mais pra frente. Mas tem um quinto elemento, esse quinto elemento ele é optativo, é opcional. Nem todo cervejeiro usa e nem toda cerveja usa e é só quando precisa, quando quer dar digamos assim, um diferencial, uma coisa diferente na cerveja. O quinto elemento, gente, pelo qual eu estou falando com vocês, é chamado de adjuntos. São os adjuntos que podem ou não ser utilizados na cerveja. Mas, Thiago, o que são adjuntos? É tudo que se adiciona no processo cervejeiro para se adicionar sabor, complexidade, diferenciar produtos. Por exemplo, adjuntos podem ser frutas. Sim, pode-se adicionar frutas ao processo cervejeiro. Você pode adicionar laranja. Existem cervejas, como por exemplo as belgas, uma Witbier belga, que se adiciona casca de laranja e coentro. Sim, sementes de coentro. Então essa cerveja é feita com adjuntos. Os adjuntos são a casca de laranja e o coentro. Existem cervejas que se adiciona abacaxi, manga, maracujá. Aqui na cervejaria mesmo, no Reino de Briutos, vocês vão ver que nós temos cervejas com adjuntos. Nós temos cervejas, por exemplo, que se usa aveia. Aveia é considerado um adjunto. Aveia é utilizado para se dar uma complexidade de boca, uma permanência de boca da cerveja, cremosidade, sabor. Então ela é utilizada para enriquecer a cerveja e não para baratear, ok? Aqui nós temos também cervejas com adição de doce de abóbora. Nesse doce de abóbora a gente coloca cravo, canela, açúcar mascavo, noz moscada, tudo para adicionar complexidade à cerveja. Tudo isso são adjuntos. E adivinha? A cerveja deixa de ser puro malte. Porém, ela é muito melhor do que uma cerveja. Simplesmente uma cerveja com adição de sabores, tá? As cervejas também podem ser adicionadas especiarias. Especiarias em geral. Cravo, canela, noz moscada, açúcar mascavo, de repente café, chocolate, tudo isso pode ser adicionado ao processo cervejeiro e é considerado o quinto elemento, que são os adjuntos. Ok, pessoal? Cada receita tem a sua combinação de insumos. Mais malte torrado, mais malte seco, mais lúpulo, menos lúpulo. Isso tudo vai gerar o resultado que é a cerveja, ok? Com adição de adjuntos ou sem adjuntos. Nos próximos vídeos, mais para frente, a gente vai começar a falar de cada um dos estilos da cerveja. Vocês vão poder ver a diferença que os insumos causam nas cervejas. Ok, pessoal? Muito obrigado, então. O Exército Briutos é mais forte. Tamo junto. Aguardo você na próxima aula. Forte abraço.